Salve, salve, meu querido George! Estamos começando mais um Maquinistas, segundo episódio da primeira temporada, parte 1 de 2026. Tudo bem com o senhor? Tudo. Que abertura você fez, hein? Só, eu tô querendo lembrar aqui. Você foi cirúrgico. Gravando, ainda não chegamos nem no Natal, mas tudo bem, faz de conta que estamos aqui. Janeirão, já valendo. 20 de janeiro hoje. E você sabe que o nosso episódio de hoje não é sobre o jogo do Tigrinho, né? E nem, muito menos, o jogo do Jacarezinho, porque você viu ali a marca na camiseta dela, a minha. Só você que é um cara, você é um cara mais minimalista, né? Sempre. Ah, que Só vê só marcas. Frase do fundador da máquina do esporte. Sou contra marcas. Total, né? Total, sou contra marcas. Eu não gosto disso. Evandro Figueira, vice-presidente da EMG na América Latina. É isso aí. Acertou o cargo, que normalmente você erra. Dessa Normalmente vez acertou. Mas foi bem. Bastidores, foi Evandro, qual é teu cargo mesmo? Posso chamar de chefe, parceiro, amigo, colunista nosso? Um pouco de tudo. Quantos anos a gente já se conhece, Evandro? 20? É, por aí, né? Quando a gente estava no Band Sports, o Exatamente, canal de todos os esportes, você era produtor executivo. Eu entrei lá em 2002. Eu entrei em 2005. Então é isso, 20 anos. 20 anos. 20 anos de parceria com o Evandro em vários diferentes. Ó, por trás de existência do primeiro programa de TV sobre negócios do esporte, está ali, Ele. Figueira. Por trás do primeiro programa que teve durante a Copa para falar de negócios, ele. Figueira. E por trás das loucuras de me bancar, vai lá em 2006 com 25 anos de idade, fui para a Copa do Mundo, graças Ele. Evandro lá, isso aí, foi parceiro e tudo mais. E a audiência é qualificada, né? Porque ele sabe que normalmente você erra. Sempre tá lá, puxa A audiência é qualificada, hein? Fala, reclama, né? É o nosso garoto corrijo de vez em quando umas coisinhas ali e tal. Informação principalmente. Evandro, a gente falou um pouquinho, vamos começar. Vamos lá. Hoje você está vice-presidente da IMG, responsável por olhar direito de transmissão de diversas coisas e tudo mais, mas antes vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória até chegar aqui, né? Eu lembro de 2005 a gente conversando, já falando de negócios do esporte lá dentro do Band Esportes, você tinha uma atuação, nem lembro se na época você era quem negociava os direitos de mídia ali no canal ou não, mas enfim, conta um pouquinho pra gente de onde vem até chegar na IMG. Bom, eu comecei, né, a minha história, na verdade, na televisão, ela começa em 93. Em 93 eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e eu queria ser dentista. E ali, vamos lembrar que em 93 a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha internet, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera de vídeo para poder gravar a minha escola, a minha rotina, a minha família e mandar para a minha família aqui no Brasil. A orientadora da escola viu esse meu interesse e me orientou a fazer uma aula dentro da escola, do high school, que era uma aula de mídia. E eu acabei entrando nessa aula, eu falei, olha, e se eu não gostar? Ela falou, não, se você não gostar, a gente te troca para alguma outra. Eu já tinha feito todas as matérias que eu precisava fazer. Eu entrei, no segundo dia de aula eu fui na sala dela e falei assim, tá tudo certo, é aqui que eu quero ficar. E a partir dali eu transformei a minha vida. Voltei para o Brasil e falei para minha mãe, olha, eu sei o que eu quero fazer, eu não sei como chama. E aí nós fomos atrás de descobrir a faculdade de rádio e televisão, que hoje é mais comum, mas naquela época eram pouquíssimas as instituições que tinham o curso. E quando eu defini e entrei na faculdade, eu sempre botei, eu quero fazer uma Copa do Mundo e eu quero fazer uma Olimpíada. Eram minhas duas metas de carreira profissional. Em 2002, depois de passagens por Canal Rural, HBO, Canal Sony, eu chego na Band como coordenador de eventos internacionais, na época para fazer recepção de sinal e tudo mais, e logo me transferem para o Band Esportes. Então, assim, eu cheguei em 2002, em 2003 eu fui para o Band Esportes para cuidar do canal, junto com Rosa, junto com o Edu, com aquela turma toda. E aí, em 2004, entra a Olimpíada de Atenas. Vem para a Olimpíada de Atenas, né? Eu bati na trave para ir para o PAN de 2003 em Santo Domingo, e em 2004 o Juca Silveira me chama então para ir para a Olimpíada. Falei, opa, maravilha, em 2 anos, menos de 2 anos de empresa, eu já vou conseguir realizar o meu primeiro sonho. Fui ali e fiz tudo que você pode imaginar, né? Eu fui
Eu ia recepcionar a gente no aeroporto, eu era o produtor ao lado do Carlos Nascimento, do Alvinho, para fazer cerimônia de abertura, eu fiz final do futebol do lado do Silvio Luiz e do René Simões, ou seja, um pouco de tudo. E ali ali a gente começou também a entender a necessidade do canal de ter conteúdo. Evento. Conteúdo. E na época eu era um dos poucos que falava inglês. E aí falaram, Evandro, você não quer testar e começar e entender o que é isso? E aí foi que eu comecei, além de toda a minha área de produção, também cuidar da questão de aquisições. Apanhei pra caramba, né? Estava num mercado que era competitivo no seu momento, com ESPN de um lado e Globo do outro, Globo Sport TV, né? Aliás, eu sempre digo, o Carlos Maluf da ESPN foi uma pessoa que me ajudou demais nesse momento, porque eu estava chegando ali completamente cru, e nas dúvidas que eu tinha, eu falava, Maluf, me ajuda aí, como é que faz isso daqui? Então, ele me ajudou, apesar de sermos concorrentes, né, ele me ajudou bastante, e foi ali que eu fui aprendendo. E as coincidências da vida me trazem para a IMG. Por quê? Porque no Band Esportes, grande parte do conteúdo que eu comprava da IMG. Né? Que já era naquele momento uma das maiores agências na negociação de direitos, na venda de direitos de transmissão, e aí o contato era praticamente diário, semanal, que a gente trocava muita informação, e aos poucos essa relação foi crescendo. Eu saio do Band Esportes em 2014, depois de sim realizar os meus sonhos, né, de Olimpíadas e Copas. Algumas, né? Posso dizer que sou um profissional muito feliz e fiz tudo que a gente pode imaginar. Na Olimpíada de Londres fizemos a maluquice do ônibus estúdio rodando pela cidade, fiz Roland Garros com aquela estrutura também que até hoje é considerada pela Federação Francesa como a maior estrutura que uma empresa brasileira já fez lá em Paris para o evento. Então, posso dizer que realizei ali tudo que eu queria. E fui para a Sky, fiquei 2 anos para a Sky, tentando até diversificar um pouco a minha negociação de conteúdo, não só no esporte, mas também com outros tipos, né, de entretenimento, de filmes, de séries, de programas de variedade, negociação dos canais da Sky naquele momento, né? E em 2016 eu saio da Sky e vou realizar o meu último grande evento, que foi a Olimpíada do Rio, mas aí já pela EBC, né? Então eu fiz a Olimpíada pela Rádio Nacional e a Paralimpíada pela TV Brasil, né? A TV Brasil tinha um compromisso de exibição de 1 hora de conteúdo da Paralimpíada por dia, e a gente conseguiu, em média, fazer 11 horas por dia de conteúdo, com as equipes que a gente conseguiu movimentar, com a forma que a gente fez parceria com o Globo e tudo mais, para que a gente pudesse receber todos esses sinais, e aí a gente conseguiu entregar tudo isso. E logo depois disso, então, veio finalmente o convite para entrar na IMG, que eu estou desde maio de 2017, e aí, do outro lado do balcão, né? Então eu estava acostumado a comprar conteúdo, e passo então agora a vender conteúdo, que é uma dinâmica um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais desafiadora, porque na posição de comprar, você tem a opção de dizer, eu quero comprar ou eu não quero comprar, eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro. Na posição de vender, eu de qualquer jeito tenho que vender. Então, se eu não vendo para o Jorge, eu tenho que vender para o Eric, e aí a gente tem que se virar, né? Então, é aonde eu tô nesse momento. Qual o tamanho da operação no Brasil e globalmente? Então vamos lá. A IMG tem 35, a IMG tem 35 escritórios espalhados pelo mundo, tá? Então nós temos executivos na área de venda de patrocínio, nós temos executivos na área de mídia, nós temos gente de produção, nós temos gente de digital, tá? A gente faz parte hoje de um grupo que chama TKO. Esse grupo tem 5 empresas: UFC, WWE, PBR, a On Location, que é a empresa de ticketing da Copa do Mundo e da Olimpíada, né, do Comitê Olímpico Internacional, e da NFL, e a IMG é a 5ª marca. Então, fazemos parte de um grupo
onde tinha uma variedade enorme de empresas, e agora, nesse split, focou-se a TKO, então ela é uma empresa 100% esportiva, né? Então, se você contar com todo o grupo TKO, nós estamos falando aí de mais de 5 mil funcionários espalhados pelo mundo. A IMG apenas são cerca de 2.500, mais ou menos. E aí em todas essas áreas, produção, digital, mídia, patrocínio e tudo mais. E tudo meio que se conversa nesse sentido. Assim, Sem dúvida. Você tem troca porque... Sem dúvida. Então, assim, apesar de hoje eu ser mídia, eu também atuo no patrocínio, eu atuo no digital, eu auxilio na produção, a gente vai, porque somos todos uma empresa, o P&L é o mesmo, né? Então, assim, a gente chega para atuar e trabalhar em todas as frentes. Então, o maior exemplo que a gente tem e que é o mais fácil das pessoas entenderem aqui é a Comebol, né? Então, hoje na Comebol, aonde a IMG atua? Ela atua na área de mídia. Então nós vendemos todos os direitos de mídia das competições de clubes da Comebol. Não é mais FCDS ou é a FCDS? Não é mais. Então vamos lá. A FCDS é uma empresa que foi criada em 2018. Isso. No momento que ela era uma joint venture com uma terceira. Isso. Tá? Esta empresa saiu do negócio em 2020. Isso. E aí a FCDS passa a ser 100% da IMG. Da IMG, tá. Por uma decisão, e a FCDS naquele momento ela era uma empresa criada única e exclusivamente para atender Comebol. E eu, Evandro, tinha a operação aqui IMG, que eu vendia todo o resto. Então, campeonato naquela época, campeonato italiano, Roland Garros, campeonato holandês, ATP, todo o circuito da ATP. Então, o meu foco era ali, enquanto você tinha uma equipe atendendo a Comebol. Agora, depois de 2 ciclos trabalhando com a Comebol, a gente achou que foi aquele ciclo 19, 22 e 23 a 26, né? que se encerra agora. A gente tomou a decisão de trazer toda essa expertise da FCDS para dentro da IMG. Então, passamos a ser uma única marca, ainda assim com uma equipe dedicada à Comebol. Né? Então, a equipe que trabalha para a Comebol continua só trabalhando para a Comebol, mas se beneficia a marca, se beneficia de todas as facilidades que a gente tem dentro da empresa, ou seja, fica uma operação muito mais limpa, muito mais fácil, né? Até da gente explicar para o mercado, é IMG, é FCDS, não, agora tudo é IMG e a gente continua tocando dessa mesma forma. Né? E aí, nesta operação de Comebol, nós temos um escritório em São Paulo, que tem 25 pessoas, um escritório em Assunção, que tem outras 20 pessoas, e um escritório em Buenos Aires, que tem 15 pessoas. Então, total aí mais ou menos 65 pessoas atuando. Só dedicado à Comebol. E aí cuida de venda de direito de transmissão, venda comercial, toda a parte de patrocínio, estratégia, a parte digital, né? Que a gente pega a parte digital da Comebol com 300 mil seguidores lá em 2019, e hoje nós estamos falando de 75 milhões de seguidores. Né? Com toda a estratégia, com tudo isso. E também a gente traz o que é hoje uma das nossas grandes forças, que é o expertise de produção. Né? Então, em Londres, nós temos uma estrutura enorme de produção que atendia até pouco tempo a Premier League, atende hoje a segunda divisão, a EFL, que é a segunda divisão, e todas as outras divisões do futebol inglês. E a gente tem uma estrutura em Stanford, perto de Nova York, para atender a MLS, né? E a gente trouxe essa expertise para a Comebol. Então, tudo o que hoje a Comebol tira da mão das emissoras, a produção do seu conteúdo, e traz para dentro de casa. Isso tudo sob a orientação da IMG, aonde a gente ali passou a trabalhar e mostrar para eles o valor que isso traz de você poder controlar a sua produção. Né? Então, isso estar na mão do detentor original do direito é muito relevante. Por vários motivos. O primeiro deles é a questão comercial. Eu tenho a certeza de que tudo que eu preciso entregar vai ser entregue. Né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, nós temos marcas que entregam com os jovens, as crianças entrando com os jogadores. Se a produção está na mão da emissora, aqui tem uma marca enorme. A emissora levanta a câmera, é Mercado Livre. A emissora levanta a câmera e omite isso. A partir do momento que eu tenho o controle da produção dentro de casa,
Eu estou pagando o patrocínio ali e fazendo a exposição dessa marca, né? Aí você pode ter todo o storytelling do seu produto sendo contado da forma que você quer e não da forma como uma emissora quer. Então, tudo isso agrega valor ao produto, né? Então, por isso que a gente vem e traz também esse expertise para dentro da Comebol. E isso fez crescer, obviamente, os direitos todos que a Comebol Sem acabou dúvida, faturando. né? Então, quando a gente pega, se você comparar o que valia os direitos em 2018 e o que vale hoje em 2025, 2026, você tem um incremento de mais de 400%. Né? Então, é um aumento enorme do valor que a gente trouxe, não só na questão da produção, não só na questão da venda dos direitos, mas também na venda do patrocínio, né? Se você olha hoje a Comebol, as competições de clubes, tanto Libertadores quanto Sul-Americana, você vê ali marcas internacionais, grandes marcas que vieram para fazer parte disso, marcas que até pouco tempo atrás não colocavam dinheiro no futebol na América do Sul e que hoje estão ali porque acreditaram e viram o efeito e o resultado que a competição traz. Né? Por quê? Porque não é simplesmente uma venda de placa. É uma venda de placa com mais algumas inserções, por exemplo, nos pacotes de mídia, tem toda uma área de relacionamento, tem ativações que essas marcas podem fazer, tem ingresso em jogos, ou seja, é um pacote de patrocínio de uma estratégia de 360. Não estamos falando única e exclusivamente de vende a placa e acabou. Então, tem todo um racional por cima para que a gente possa trazer e agregar esse valor. Você falou, você já foi comprador e agora é vendedor. Vender é uma arte, olhando assim por toda essa visão 360, que cada vez mais vendas tem esse caráter 360. Vender é uma arte. Jorge, e a gente aprende a cada dia. Porque, e eu vou te falar que vender Comebol é uma arte, vender Roland Garros é outra arte, vender a Liga Saudita é uma terceira arte e vender o Mundial de Snooker é uma outra arte, né? E aí a gente olha e obviamente que de todos esses produtos que eu citei, a Comebol para o nosso mercado é o mais importante. Mas eu tenho todos os outros que eu tenho que vender. Então eu preciso entender o mercado e entender quem são meus clientes potenciais para cada um desses produtos. Não adianta eu chegar com a Comebol num cliente pequeno que não tem o dinheiro, a envergadura para pagar por esses direitos, e não adianta eu chegar e achar que a Globo vai colocar o Mundial de Snooker em horário nobre. Então eu tenho que entender o meu mercado, eu tenho que entender quem são os meus potenciais clientes, para que aí eu possa, né, chegar, beleza, este produto encaixa bem neste player. E às vezes a gente tem um entendimento do player que o player fala, não, você tá maluco, isso daí não funciona para mim. E aí você precisa convencer o cara que sim, funciona, que você tem que vender, né? Então, eu acho que essa arte, ela é um processo de você entender como cada um desses produtos funciona no seu mercado, para que você possa desempenhar e trazer o melhor resultado. E isso vale no empacotamento, isso vale na questão da exclusividade, isso vale para que plataformas esse produto faz sentido, de que formas essa venda de um ou de outro pode aumentar ou reduzir valor. Então, vamos usar o WTA, que é um produto que a gente está chegando no mercado com ele agora. Se eu pego o WTA, por exemplo, e eu vendo para um streaming aberto, tá? O que eu chamo de streaming aberto? A Cazé, Gold, N Sports, GETV. Máquina do Esporte poderia ser? A Máquina do Esporte. Se eu vendo todos os direitos para uma dessas plataformas, eu tiro todo o valor que uma plataforma paga poderia ter por esses direitos. Então, se eu vender para a Cazé, a ESPN vai olhar e vai falar, para que eu vou comprar se esse mesmo conteúdo está disponível gratuitamente numa outra plataforma? Isso para mim tem pouco valor. Você não vai conseguir garantir, olha, você vai ter o direito de transmitir só uma semifinal, a outra semifinal está num outro lugar. Né? Então,
você até pode fazer isso, mas né? Mas é mais depende difícil. do evento, né? Exatamente. Né? Então, você tem que achar o equilíbrio entre a exposição, o financeiro, o interesse do detentor de direito lá atrás, que às vezes... E a IMG funciona como uma agência, mas a gente não é aquele tipo de agência que pega o cliente, tranca num calabouço e volta depois e fala assim, ó, vendi, tá tudo resolvido. Não. O cliente está com a gente no percurso Até todo. para você fazer parte da estratégia dele, né? Exato. Que às vezes a WTA quer ampliar, massificar o tênis feminino. Eu preciso ir por um caminho. Ah, não, eu quero dinheiro, eu preciso ir por outro caminho. Então a gente... E é por isso que a IMG tem esses 35 escritórios espalhados pelo mundo, porque aí você tem executivos que são experts Locais, né? nos seus mercados, nos seus respectivos mercados. Né? Então, eu consigo responder ao WTA, ou a Roland Garros, ou a Comebol, olha, aqui no Brasil funciona deste jeito. Este seria o caminho para essa estratégia que você tem. Para a América do Sul, o caminho já é diferente. Eu teria que fazer por aqui ou por ali. Então, a gente tem que olhar cada produto e, assim, entender que vender é uma arte, mas ela não é uma arte. São várias artes para cada produto que tem que ser customizado. Você não existe um livrinho fechada, e né? dizer, ah, não, ó, para vender no Brasil é assim. Não, porque eu tenho acordos aqui que eu tenho 100% de exclusividade, eu tenho acordos que eu tenho exclusividade por plataforma, eu tenho acordo que eu tenho exclusividade por jogo. Então, aí você vai dançando de acordo com a música e de acordo com cada um dos cenários que se pintam em cada propriedade. E até nisso que você falou, explica pra gente um pouquinho o racional da venda agora de Libertadores e Sul-Americana para o mercado, tanto Brasil quanto América Latina, né? América do Sul, né? Isso. Assim, Eric, o que a gente entendeu quando a IMG começou a trabalhar com a Comebol foi que no mercado, e aí no Brasil e na América do Sul, não tem mais um player que tem a capacidade financeira de comprar tudo. Né? Então você precisa, a partir daí, criar pacotes que sejam interessantes e que caibam nos diferentes bolsos. É um pouco a ideia da NFL. Isso. O que a gente fez e que já evoluiu em 3 ciclos? No primeiro ciclo, lá em 2018, quando a gente veio para o mercado, a gente veio com um pacote de TV aberta, 2 pacotes de TV fechada para cada uma das competições. Quando a gente estava no meio do primeiro ciclo, que se encerrou em 22, e que aí a gente veio ao mercado para vender este ciclo atual, a gente entendeu que a palavra TV já não, defasada, condizia com a realidade. Que mudou a história ali. Exato. Então aí a gente vem para um segundo ciclo com plataforma aberta ou plataforma fechada. Né? Então, você tinha as TVs abertas concorrendo com as plataformas abertas, o YouTube, uma plataforma como a Pluto TV, como a Samsung TV Plus, como o próprio qualquer outro canal aberto, independente de ser digital ou TV tradicional. E aí você tinha as plataformas pagas, aonde obviamente aonde está o maior valor, porque você tem um volume maior de jogos e aonde você tem uma receita adicional. Claro que a receita proveniente de patrocínio, de marcas, ela é menor, porque você tem um alcance menor, mas você tem a receita adicional da assinatura. Então, é onde efetivamente tem mais dinheiro para poder comprar os direitos. E agora, esse ciclo que a gente está terminando a venda agora, a gente fez também a mesma coisa e a gente entendeu que existe um interesse também para um pacote misto. Né? Então nós lançamos para o mercado brasileiro um pacote onde você pode usar o conteúdo em qualquer plataforma. Então o conteúdo vai estar num canal fechado, pode estar num canal no YouTube e pode estar, desde que seja obviamente tudo da mesma marca. Né? Então usando o exemplo, pode estar na Globo, no Sport TV e na GE, pode estar na ESPN, no Disney Plus ou no canal do YouTube da ESPN.
Ou seja, você pode usar parte desses jogos... Só para não ter confusão, o que Globo e ESPN compraram, ou Globo e Disney compraram, é esse modelo? Então vamos lá. A Globo comprou o Plataforma pacote aberta. plataforma aberta. Só para não deixar o risco de alguém interpretar que o Sport TV pode passar. Não. O Sport TV não pode passar. Tá? Então, Globo, plataforma aberta, com direito a 19 jogos, 19 datas, desde a primeira fase da pré-Libertadores até a final. Libertadores, exato. Tá? A ESPN, Grupo Disney. o grupo Disney compra jogos de Libertadores para exibir na ESPN e no Disney Plus e compra a Sul-Americana para exibir na ESPN e no Disney Plus. Um dos pacotes que a ESPN comprou da Sul-Americana, ela também poderá exibir aberto. Então, mas ela só pode transmitir, por exemplo, no canal da ESPN no YouTube. Exatamente. Ou ela pode transmitir gratuitamente no Disney Plus. Também pode. Tá bom. Também pode. Tá? É uma plataforma gratuita. Que ela não pode é cobrar. Exatamente. E tem que ser uma plataforma dela. Ela não pode pegar e colocar isso numa plataforma de terceiro. Então, o YouTube é considerado uma plataforma dela, que é o canal dela no YouTube. Exatamente. Ela não pode sublicenciar, que é o termo usado, Exato. Né? Ela joga na Band e na TV aberta. Não, isso não pode. Não pode. Ela pode usar nas suas plataformas próprias. Qual a sua Tá bem experiência? explicado, hein? Agora, pegamos aqui, então tá... Esse corte... Esse é o Máquina Explica, bem explicado por quem vendeu. Tá? Boa, essa Não é só eu falando. Fica bem explicada por quem vendeu. É isso. É feijogral, né? Então, assim, é onde... Não, isso é importante porque... Isso explica por que você também eleva o valor. Exato. Né? Não estou entrando em detalhe de valor, mas óbvio que você vai elevar o valor porque você está dando uma entrega toda diferenciada. E outra, Eric, a gente tem essa entrega toda e aí qual é o principal objetivo? É gerar concorrência. Né? É trazer... Se eu pego e vendo um único pacote... Acabou. Eu já falei que hoje não existe no mercado alguém que não tenha... Tá tão bonito assim, Exato. Então eu preciso diversificar. E quanto mais eu diversifico, melhor é, porque outras empresas podem olhar e falar, opa, isso aqui também cabe no meu bolso. Esse pedacinho aqui cabe no meu bolso. E isso na minha estratégia, né? Não só no bolso, na estratégia. Exato, né? A TNT Sports entra como compradora de direito de plataforma aberta na Sul-Americana. Correto. Que era o que era o anterior do SBT. O SBT tem até 2026, Sim. A partir de 27 a TNT que passa a exibir em plataforma aberta. Só para fechar o pacote sul-americano. E a TNT também tem o pacote de clips e highlights. Clips e highlights. O clipe é o quê? O clipe é aquele que vem um pouco depois de ter acontecido? Não, então vamos lá. Esse pacote... Ele é o único pacote que te dá a possibilidade de exibir o que a gente chama de near live, então com um delay de 7 minutos. Então, o gol saiu faz 7 minutos. O gol saiu aos 10 minutos, a hora que tiver 17 minutos, o dono deste pacote pode exibir nas suas plataformas aquele gol. Em qualquer plataforma? Em qualquer plataforma. Então, se a TNT quiser fazer assim, vem ver 7 minutos atrasado tudo que está acontecendo na Libertadores. Sim, mas você tem... Só clipe. Você tem limitação de quantidade de clipes, você tem limitação de tempo de cada clipe, justamente para quê? Para não ferir quem paga a maior parte da conta, que é quem tem o direito do ao vivo. Né? Então, ela pode fazer, então ela tem os direitos da Sul-Americana, mas nos clipes e highlights ela tem o direito dos 314 jogos. Que são os 314 jogos? 155 de Libertadores, 157 de Sul-Americana e os dois da Recopa. E o que é interessante, que às vezes o pessoal não entende, esse é um direito que ganhou uma valorização no mundo fragmentado de redes sociais enorme. Enorme. Tanto para quem vende, né? Você virou uma linha de receita ali que praticamente não existia. A Inglaterra fazia isso lá atrás, na Premier League, mas que não era esse conceito. Não é o conceito. O conceito da Premier League lá atrás, ele era um conceito para utilização em noticiário, né? E que é posterior ao jogo. Aqui não, aqui nós estamos falando de utilização de near live, ali, acabou de acontecer. Social, exatamente. Você não está assistindo o jogo. Só vou conseguir pela rede social da TNT ver o lance. Exatamente. Se tiver outro fazendo, você vai derrubar ali por violação de direito. Então, o que acontece? Você tem. Então, vamos lá, vamos utilizar o exemplo. A Globo, ela vai poder fazer isso dos jogos. Não, dos jogos dela, ela pode fazer. Tá?
a TNT é a única que pode fazer de qualquer todos jogo. os jogos. Isso faz muita diferença. Dentro disso que a gente está falando agora, como é que a sua análise, a partir de toda a experiência que você tem de tantos anos, como é que você vê toda essa fragmentação a partir de várias multiplataformas e essa quantidade de canais esportivos? Como é que você analisa isso? Isso é mais uma bolha? Não, isso realmente o mercado está se assentando neste padrão e ele vai caminhar daqui para frente desta forma. Como é que você analisa assim, estrategicamente toda essa movimentação? George, a gente tem cenários aonde você pode usar e olhar o conteúdo e entender a estratégia ou a importância de cada pedaço do conteúdo para cada uma dessas plataformas. O que a gente do universo do esporte sempre coloca é que uma série, um filme, você pode chegar em casa às 10 da noite e assistir um episódio, o Eric pode ver às 3 da tarde com os filhos dele, e eu posso ver às 2 da manhã. O esporte continua sendo, e vai continuar sendo, o único conteúdo que quem manda é o conteúdo. Você quer ver o esporte, você tem que ver a hora que o esporte está acontecendo. Ninguém vai ver um jogo de futebol 3 horas depois e sentar e assistir o jogo inteiro. Por conta da importância do esporte dentro da estratégia de cada uma dessas plataformas, o esporte passa a ter o seu valor destacado de todo o resto. Então, você tinha lá atrás algumas plataformas que diziam: esporte não é para mim. Netflix falava isso. Falou bastante. Né? O Prime Video demorou para entrar no esporte. Só que eles começam a perceber que o volume do esporte, o que o esporte traz, compensa o valor que eles pagam. Né? E aí o esporte ele passa a mostrar este valor justamente no momento que a plataforma olha e fala assim: pô, hoje eu tenho um jogo de futebol aqui da Libertadores. Olha o meu gráfico de assinatura, como sobe. Olha o meu gráfico de audiência e de consumo nestes dias que eu tenho jogos. E aí quem chega para assistir a Libertadores, por exemplo, vou assistir isso aqui também, vou consumir isso daqui também. Você entra, é um cartão de visita ali, né? Um porta de entrada. E o esporte é uma coisa que, de novo, eu gostei de uma série X. Eu entro em qualquer streamer e digo, beleza, eu vou assistir. São 10 episódios, eu em 2 semanas assisto os 10 episódios e cancelo. Se você demorar para ver. Né? Dependendo da série, dependendo da série, 2 dias se acabou. Eu cancelo. Quando lançar a próxima temporada, eu vou assino. O esporte não. A Libertadores, a Sul-Americana, elas começam em fevereiro e elas vão até novembro. E tem um mata-mata que você nem sabe qual jogo é, né? E tem um mata-mata que pode estar, pode não estar. Pode jogar, exatamente. Pode jogar. Então, também é uma forma de você manter a assinatura. Manter aquele cara que veio. Né? Então, o esporte ele acaba se tornando um produto que ele é extremamente importante para a estratégia de qualquer plataforma que tenha assinatura. Porque você traz a assinatura e é uma forma de você manter a assinatura. Eu já tive exemplos de streamers que me falaram: Roland Garros é um excelente produto, é maravilhoso. O problema é que eu ter só Roland Garros, você precisa ter uma plataforma de tênis. Né? Não me adianta nada, porque o cara entra, assina, 2 semanas, acabou o torneio, o cara vai embora. Agora, se eu tenho o circuito da ATP mais Roland Garros, é outra história. Por quê? Porque o circuito vem de 2 de janeiro a 30 de outubro, 20 de novembro, sei lá, final do ano. Então você tem um ano inteiro de conteúdo. O famoso calendário. O famoso calendário anual, onde você tem e o cara vai estar ali para assistir. E aí a gente volta para a questão da exclusividade. Que faz sentido eu ter um jogo exclusivo, né? É o que eu falei, ninguém tem bolso para comprar uma competição como a Libertadores inteira.
mas todo mundo tem bolso para comprar a sua exclusividade. Então, a ESPN ter um jogo exclusivo do Flamengo, a Paramount ter um jogo exclusivo do Palmeiras, acabou. Eu sou palmeirense, eu sou flamenguista, eu sei aonde eu tenho que ir, eu vou ter que assinar. É só ali. Claro, vamos desconsiderar a pirataria, que é o maior problema que a gente tem, né? Em todo o país e acho que no nosso continente inteiro. Mas você vai olhar mundialmente, a Né? La Liga briga contra a pirataria, todo mundo briga. Então- Talvez o mercado americano seja o único que não tenha tanto a pirataria de streaming. Mas o Exato, resto- mas o resto tem. Então, assim, descontando a pirataria, você tem a exclusividade daquele conteúdo. E a Conmebol vem fazendo um trabalho anti-pirataria muito grande, né? Ah, já está no ideal? Não. E a cada ano a gente vai brigando contra, enxugando o gelo ali, mas é aquilo, se não enxugar o gelo derrete e acabou, e Vira um continua tsunami. e vira um tsunami. Então a gente tem que ficar ali o trabalho, e a cada ano o investimento da Conmebol em cima disso é maior, até para proteger também os direitos dela com as suas respectivas plataformas e clientes. Agora, você citou um exemplo, você falou de circuito da ATP, Roland Garros e tal. E a gente vê, por exemplo, essa é uma estratégia que claramente o grupo Disney tomou conta, né? Ele falou, beleza, eu preciso ter o tênis. Exato. O tênis virou uma plataforma ali muito clara. De que forma essa pulverização, essas multiplataformas, como isso tem impactado nesse negócio de venda de direito de transmissão? Se a gente pode dizer, vende direito de mídia, né? Não é nem transmissão. Eric, assim, a gente tem dentro desse universo, de novo, o que eu falei, a gente tem produtos que às vezes a exclusividade não custa tão caro, então alguém vai e compra tudo, né? Você tem hoje, por exemplo, a Champions, que a TNT tem todos os direitos, e ela que sublicencia para o SBT, né? Então ela controla também a narrativa, o que ela faz e tal. Agora, vai muito da estratégia de cada plataforma, né? A gente tinha no Brasil Netflix como a maior plataforma de streaming em número de assinaturas, e hoje você já vê Amazon, Paramount, Prime, Disney. não, O Prime passou, né? diz a lenda que o Prime passou. Eu não tenho números são concretos dados, que eu, né? né? Ninguém tem, Mas né? assim, dizem que o Prime passou. Qual é o conteúdo que o Prime tem mais relevante que ofusca a Netflix no Brasil? Copa do Brasil, E Brasileiro e a NBA. Vai. É a NBA isso. mexe menos Exato. no ponteiro, mas são os três. É isso, né? E o crescimento vem exatamente quando eles pegam esses direitos. Exato. Então, você vê que a gente volta à pergunta do George de tem valor? É uma bolha? Não é uma bolha, né? E o valor, ele é construído em cima disso. E aí, o grande problema para quem está comprando é que o preço sobe porque você tem concorrência. E aonde está a concorrência? No produto que dá resultado. Então, o preço não vai subir num evento... Nada contra o campeonato amazonense, vai. Mas não vai subir, porque não é isso que vai te trazer Virar o assinatura, ponteiro do cara. não é isso que vai te trazer anunciante, não é isso que vai te fazer crescer a plataforma. Que isso já aconteceu no modelo mídia tradicional TV. Exato. Né? Então, A briga é na Copa do Mundo, é na Libertadores. Não vai Exatamente. ser no campeonato pequeno. Então, você volta a ter esse foco nas propriedades maiores, na concorrência maior, e é isso que acaba destoando, né, de todo o resto. Você tem as grandes plataformas olhando para as grandes propriedades, que são as que vão te mexer positivamente, e aí você tem cada vez menos as outras coisas, os outros produtos. E o que eu acho que tem ainda de mais relevante nos últimos 3 ou 4 anos é que antigamente você tinha a medição de audiência da televisão e você sabia ali, tantas pessoas assistiram ao conteúdo. Você não sabe, você não tinha muitos dados demográficos disso. Hoje em dia, não. É o contrário. Hoje em dia é exatamente o contrário. Você tem... Só falta a cor da camisa que o cara está usando ao assistir o conteúdo, né? Porque você tem todos esses dados. E os streamers protegem isso com unhas e dentes. Eles não querem
compartilhar, até porque isso acaba jogando contra. Né? Vira contra a estratégia, um pouco porque a audiência é mais baixa, né? Do que Também, uma TV tradicional, também, porque o alcance né? é menor. Mas não só isso, Eric, você tem o produto, e aí eu ouvi isso até, a gente fez o roadshow da Comebol agora no início do ano, de maio entre maio e junho de 2025, e eu ouvi de uma plataforma, e o cara virou para mim e falou assim, bom, então, pelo que eu estou entendendo, é isso. Vocês vêm aqui, vocês pedem que a gente dê audiência, que a gente dê visibilidade, que a gente entregue tudo que tem que entregar, vocês querem saber o que a gente vai fazer para promover o evento, e daqui 4 anos vocês voltam querendo que a gente pague ainda mais caro. Ou seja, a gente está jogando contra a gente mesmo. Eu falei, olha, não diria que é jogando contra, mas você está fazendo, você está crescendo um produto que é seu, está na sua programação e que ele passa a valer mais. Ou você também vende isso para o seu anunciante igual. Ou a partir do momento que a tua audiência subiu 10%, 20%, o teu anunciante também vai pagar mais. Né? Então, mas não deixa de ser verdade, né? O cara faz um bom produto, mais ou menos, me ajuda a crescer o produto e aí vai ter que pagar mais caro por isso. Mas aí eu até emendar uma pergunta que me veio aqui. A gente tá vendo não, desculpa. A gente tem uma característica única e exclusiva do mercado americano que é vender por 10 anos os grandes direitos. Sim. NFL, NBA, MLB. Esses grandes ciclos, você acha que é uma tendência, esses grandes eventos, uma Libertadores, alguns desses eventos também se tornarem ciclos cada vez mais longos de venda? Eric, é muito difícil você fazer uma avaliação dessa e comparar o mercado americano com o resto do mundo. Do mundo, né? Ao resto do mundo. Né? Você tem na Europa uma legislação que joga contra isso. Né? Você tinha países que até pouco tempo atrás TV aberta. Tinham um máximo de 3 anos. A lei não permite. Proibia que fossem ciclos maiores do que 3 anos para os direitos domésticos. Agora parece que a maioria dos países já abriu a possibilidade de até 5 anos. Mas está aí, são 5 anos. E aí você tem mercados não tão desenvolvidos, maduros, aonde em 8 anos, vai dobrar o ciclo da Libertadores de 4 para 8 anos, para fazer sentido para o vendedor, o dinheiro tem que ser muito grande. Porque o risco também é muito grande. E, ao mesmo tempo, para o próprio comprador, entrar em um ciclo mais longo também tem que fazer sentido. Ótimo. Para o comprador, é ótimo ele poder dizer... Eu estou investindo num produto, eu vou ficar com ele 8 anos para criar, eu desenvolver, exato, né? Então a curva de resultado do produto ela é melhor porque você tem mais tempo para amortizar um eventual prejuízo no primeiro ou no segundo ano, né? Agora, nós temos uma questão de dólar, ou euro, dependendo da propriedade que você está vendendo, e aí isso também dificulta no mercado como o Brasil, que o dólar sobe e desce, na Argentina que o dólar sobe, desce e sobe de novo, né? Então tem uma série de outros fatores que precisam ser levados em conta e até entender, olha, tá aqui, eu tenho os meus direitos por 4 anos, se eu te vender 8, você aumenta X%? Não consigo. Então, por que eu vou... Né? Porque assim, na cabeça nossa de vendedor, de dono dos direitos, a minha propriedade daqui 4 anos ela vai estar melhor. Sim. Eu vou ter mais audiência, eu vou ter mais dados, eu vou ter mais gente, eu vou ter resultados melhores, eu vou ter uma produção melhor, eu vou ter uma série de coisas que daqui 4 anos o meu produto vai se valorizar. Então, por que eu já vou me comprometer com 8 anos, sendo que com 4 ou 8, a receita não vai mudar. E aí dentro disso, voltando um pouquinho do que a gente estava falando, então, por exemplo, dentro do que você está explicando, essa movimentação que a Netflix está fazendo em relação ao Warner, por exemplo, tem vários pontinhos aí nessa brincadeira, mas quando a gente olha, por exemplo, a parte de esportes, faz muito sentido. Dentro do que você falou, por exemplo, de um olhar, do tipo, eu tenho aqui um
Lembrando que não vale para fora, só vale para fora dos Estados Unidos. Isso. Mas só para entender. Eu acho que ali é só uma cerejinha, eu né? Eu acho que o esporte não é o que nesta aquisição. Pode ser que não saia a aquisição. Vamos entender o que vai ainda acontecer. Tem muita. Né? Como eles mesmos disseram, tem 1 ano a 1 ano e meio para isso tudo se organizar. Isso além da história da Paramount, ainda continuar na briga. Na né? oferta hostil. Exato, e tudo mais. Mas eu acho que aí, Jorge, é muito mais o interesse no conteúdo. Estúdios Warner Bros. Tá. E não efetivamente, eu tenho a propriedade do esporte aqui. Até porque. Mas isso vem no pacote, né? Claro. Não, tá. Claro. Mas está sujeito a, por exemplo. Só para entender a movimentação sobre o seu olhar. Suposições. Se realmente der certo, Netflix e tal, até isso ser aprovado regulatoriamente nos Estados Unidos, são 1 ano e meio. Pode ser que até lá um ciclo de Champions aqui no Brasil tenha mudado, já tenha acabado. O ciclo de algum outro direito que eles têm, que agora eles têm, né, vão ter a Libertadores na América do Sul a partir de 27, então isso também traz um benefício para eles, mas eu não acho que nessa conversa específica o esporte tenha sido um peso gritante. Ele só acontece, na verdade, né? Exato. Que às vezes até, aí eu tô elucubrando aqui também, mas pode ser maléfico para vocês na venda. Porque às vezes vira um negócio tão pequeno e insignificante para uma Netflix que ela fala assim, não, isso aqui nem precisa se preocupar. E aí para de querer disputar os direitos num próximo ciclo. Aí pode ser que sim, pode ser que não, né? Então vamos lá. A Netflix, todos os movimentos que ela fez até hoje foram movimentos pontuais. Super pontuais em eventos exclusivos. Jogos da NFL exclusivos no dia de Natal. Né? O Six Kings Slam, que foi agora recente, que, aliás, a produção toda foi feita dentro da IMG em Londres. Nadal e Alcaraz. Então você vê que são coisas pontuais e que ele está ali, testando. Isso, exatamente. Né? A luta de boxe do Jake Paul, exato. Então, ele vai ali e vai testando. E é muito maluco isso, né? Porque é um outro negócio dentro da história do negócio de mídia. Exato. Que eu quero poder brincar de testar com alguns milhões. E ele olha isso, e eu não consigo afirmar, porque mas o que a gente soube do mercado é de que a disputa da Champions nos 5 principais mercados na Europa, a Netflix entrou em alguns desses processos. Né? Parece que não ganhou nenhum, mas entrou neste processo. Ou seja, a própria Netflix, que há pouco tempo atrás dizia esporte não é para mim, entrou num processo de Champions League. Né? É por isso que eu estou trazendo isso, que você trouxe uma leitura anterior, né, que você fala, os streamings e a Netflix não tinha esse olhar, hoje já tem. E aí, indo dessa ponta para outra, quando eu trouxe aqui a questão, por exemplo, da quantidade de canais que estão surgindo. Né? Mas tem GE.TV, Cazé, Gold, N Sport, todo mundo entrando e tentando pegar ali uma fatia. Como é que você vê essa movimentação também, até dentro da perspectiva que você trouxe? Determinada propriedade fala, não vou estar ali porque ali é gratuito, entre outros aspectos. Como é que você vê a movimentação dessa quantidade de canais? Bolha também ou não? Quanto mais canais tiver, para mim que estou vendendo, é a melhor coisa. Ótimo. Né? Ótimo, porque eu vou ter concorrência, obviamente eu vou ter concorrência nos principais produtos e eu vou ter os outros produtos de alguma forma também se encaixando Quando você tem um canal linear, você precisa de conteúdo para cumprir as 24 horas de programação. Sim. Quando você tem um canal digital, você pode ser um pouco mais seletivo e dizer, eu não preciso de tudo, porque eu abro o canal, faço a transmissão e fecho, está resolvido. Né? Mas, mesmo assim, você precisa de uma constância de conteúdo relevante, que o algoritmo reconheça que o seu canal é relevante e que, portanto, numa eventual pesquisa, você apareça lá em cima. Né? Então, assim, todo mundo vai atrás do conteúdo que é relevante. Todo mundo vai atrás do conteúdo que dá resultado. Por isso que o preço sobe. Né? É oferta e demanda. Agora, a gente também tem os canais que hoje vão trabalhar com nicho, que vão buscar conteúdo e que vão fazer deste conteúdo o seu principal produto.
o canal GOAT, por exemplo, é parceiro nosso, compra a Liga Saudita. E o trabalho que eles fazem com a Liga Saudita é sensacional, é ótimo. Né? Se você pegar e comparar as audiências do próprio GOAT nas primeiras transmissões para o que eles entregam hoje, a diferença é brutal. E eles trabalham o produto, eles trazem todos os jogos, eles hoje têm um correspondente morando na Arábia Saudita para poder produzir conteúdo. Então, eles acharam o produto, abraçaram o produto. É aquela ideia do promover que você fala. Exato. E vão levar isso adiante. A Liga Saudita adora o GOAT. Por quê? Porque eles estão vendo o resultado. Eles estão vendo oportunidades ali do negócio crescer. Então, é aquilo. Pô, se é para ir, o meu orçamento é isso que cabe, eu vou no que eu quero, no que cabe, no que eu posso fazer. E aí, aos poucos, você vai crescendo. Então, hoje, o canal X, ele pode ter um orçamento mínimo. O canal X, você não está falando de X-Sport. Não. Tá vendo? Tá Olha vendo? a quantidade de canais aí. A quantidade de canais aí. Então, eu vou colocar o canal Y Isso. para ninguém se ofender, mas o canal Y ele tem o seu orçamento limitado e aos poucos ele vai conseguir crescer, vai trazer mais audiência. Pô, num próximo ciclo de um outro produto, ele fala, pô, eu acho que eu posso dar mais um passo. E aos poucos ele vai conseguir crescer para um dia, quem sabe, chegar a uma das grandes competições. Né? O Eric estava lá, a gente comprou a Copa do Mundo em 2006 no Band Esportes. Pô, e aí, o que isso aqui vai ser? Como é que a gente vai conseguir entregar? E aí era assim, espreme daqui porque não tem orçamento para produzir. Podemos levar 120 pessoas para a Alemanha? Não podemos. Vai caber 45, 50 no orçamento. Como é que nós vamos fazer uma Copa com 45, 50? Tecnologia, manda sinal, narra de São Paulo e tal. E aí a gente vai estruturando. Né? Então, eu acho que aos poucos você tem que buscar alternativas. Eu acho que a tecnologia ela cresce e ela vem se melhorando a cada dia. Né? Hoje você tem, e a pandemia ajudou, hoje você tem narrador que faz jogo de casa, você tem narrador que o narrador está no estúdio, o comentarista está na casa dele em outro país e que não tem delay, eles comunicam como se eles estivessem, como a gente está aqui, um à frente do outro. Então isso ajuda também no desenvolvimento de todas essas plataformas. Barateou demais. Barateia a produção. E aí você pode pegar parte do que você está economizando com a produção e falar, peraí, deixa eu ser um pouco mais audacioso e tentar comprar um outro produto. E aí você vai crescendo isso e trazendo essa relevância também para o seu canal, para a sua plataforma. Tem duas coisas, Evandro, que... Uma eu ouvi recentemente, não lembro de algum profissional do mercado, que ele tocou num ponto interessante. Ele falou o seguinte, do jeito que está indo, daqui a pouco ter o direito de transmissão vira commodity. Todo mundo vai ter. Você acha isso? Não. Você compartilha com essa visão? Não. Não porque... O diferencial vai continuar sendo o direito? Eu acho que ele vai continuar sendo o direito pelo que eu falei. A ESPN ter um jogo do Corinthians ou do São Paulo ou do Vasco exclusivo é diferente. A exclusividade ela continua sendo a chave, só que ela mudou. Ela mudou, ela não é mais a exclusividade do todo, ela é a exclusividade do jogo. Né? Então, você concorda comigo que para a ESPN Disney Plus ter um jogo do Corinthians exclusivo gera muito mais valor do que ter o jogo do Corinthians que está no Disney Plus, que está no Paramount Plus, que está na Globo. Né? E isso a gente vê porque a gente vende os direitos e a gente também ajuda e acompanha a Conmebol nisso. Então, após o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, a gente sai, a gente vai brincar de Lego. A gente vai brincar de Lego, montar a programação dos jogos e já entendendo a preferência de cada um dos parceiros, a gente já vai meio que entendendo, beleza, esse jogo tem que estar aqui, porque esse jogo é o que a Globo vai querer, esse jogo tem que estar aqui porque é o horário que a ESPN gosta do jogo exclusivo dela, então a gente já vai colocando e aos poucos, então, eu tô desde 2018, 2017
desde o sorteio de 2017 para a temporada 2018 da Libertadores, que eu acompanho todo esse processo. Então você vai aprendendo também a entender a estratégia de cada um. E até a estratégia América do Sul, né? Sim, sim. Então a gente começa a colocar e começa a entender o que faz sentido para um, o que faz sentido para outro. Por que o cara escolheu aquele jogo e não o outro? Por que ele quer esse jogo às 9h30 da noite, não às 7 da noite? E aí a gente entra na questão de competições. Competições, né? O departamento de competições da Conmebol. Esse jogo pode ser às 7 da noite? Não pode. Pode ser às 9h30? Não pode. Por quê? Por questão de segurança, por questão de, tem um outro jogo acontecendo na mesma cidade, no mesmo dia. Então, entre uma série de fatores que a gente faz, mas que o core ali está dentro do que a gente olha da estratégia de cada um na escolha do jogo. Então, não é assim, todo mundo tem. O mercado brasileiro ele é meio uma bolha diferente do resto, porque, vamos lembrar, em 2014, quando nós tivemos a Copa do Mundo aqui, você tinha 6 canais de televisão transmitindo todos os jogos. Você tinha Globo, Bandeirantes, Fox, Sport TV, ESPN e Band Esportes. E todos transmitiram todos os jogos. Ninguém com quem eu converso fora do Brasil entende como é que você consegue tudo isso. Agora, não faz mais sentido você ter tudo isso. Você tem cada vez mais essa busca pela exclusividade no jogo, né, numa parte do direito, a não ser que você seja uma plataforma aberta. Então as plataformas abertas olham para mim e falam, não, pode vender para quem você quiser. O problema é que se eu vendo para a plataforma aberta, vender para quem você quiser. A plataforma fechada vai olhar e falar assim, não, por que está tudo lá, eu não vou pagar. Né? Então eu preciso equilibrar um pouco os pratinhos para entender aonde entra, até onde eu posso ir na plataforma aberta, que não vai ferir a minha plataforma fechada, ou o quanto a plataforma fechada está disposta a pagar para bloquear uma plataforma aberta. Então, quando você vê que existe esse movimento, existe a exclusividade ou interesse pelo direito, né? Você pode ter um diferencial na produção, no elenco, pode, mas eu ainda acho que a exclusividade do direito, não necessariamente do direito completo, mas do direito de um jogo, de outro, isso continua sendo relevante. E tem uma coisa curiosa que aí a gente entra no que virou a Copa do Mundo, né? Que ela é isso, ela tem só na Cazé a exclusividade total, a totalidade dos jogos. Exato. E aí Globo tem metade e depois um outro pacote SBT e Esportes com 32 jogos. Para corroborar e fechar tudo isso, todos são plataformas abertas. Sim. No fim das contas. Porque o Esportes vai passar nos canais dele, né? Não vai poder passar no digital, é canal, né? Mas é linear pago. Mas o canal, não, o canal é o linear pago, assim como o Sport TV também está nessa história. Exato. Né? Mas, se você vai olhar, quem foi buscar principalmente são os parceiros abertos, porque você aí mostra muito isso, né? Uma ESPN olha e fala, para mim não faz o menor sentido, tá tudo lá na Cazé. Né? O conteúdo o conteúdo só faz sentido para uma plataforma paga se ele for adicionar assinatura. E se está disponível free, não é mais por anunciante, né? Não. O pacote de anúncio acabou nesse sentido, né? Não, acabou assim. Ele não é relevante para ti. Ele não vai pagar o teu custo. Ele é uma receita. Mas ele não é o principal da receita. O principal é o quanto esse produto vai me trazer de assinatura. E aí, dentro desse olhar, por exemplo, você pega a Disney, a própria Prime, que tem incorporado Cazé dentro dos seus pacotes. Isso é uma visão de hub dentro do que você está falando e, ao mesmo tempo, por exemplo, subloca determinados jogos para uma plataforma como a Xsports, por exemplo. Um determinado jogo da Premier League, que a ESPN poderia passar, ou Disney. Não, esse jogo vai para a Xsports. Como é que você vê essa movimentação de um lado agregando determinadas plataformas e de outro sublocando? Você tem na questão das plataformas, você tem o Prime Video tentando se tornar um agregador, então que você tenha todo o conteúdo ali dentro, né? A gente precisa fazendo isso.
O Disney O Disney também também tá está fazendo fazendo. O isso. Mercado Livre está faz fazendo isso. Globo faz isso. Mas- Globoplay faz. Mas você tem limitações, né? Então você tem, por exemplo, alguns dos direitos da Cazé TV, ela não pode usar no Paramount, no Prime Video, né? Ela só pode usar no YouTube. Por quê? Porque foi o YouTube que de alguma forma ajudou a comprar os direitos, né? Então subsidiou esses direitos. Então e é aquilo. Eu estou assistindo a Cazé TV dentro da Amazon. Na cabeça da Amazon, você está dentro do meu ecossistema. Universo. Então eu saio do jogo, aí eu passo, deixa eu assistir mais isso aqui. Então você passa a entregar uma experiência mais fácil para o consumidor. E o cara fala, beleza, eu vou ficar, então eu não preciso mais de outras coisas. Eu só assino o Prime e aqui dentro eu tenho tudo que eu preciso, né? Acho que a ideia... E eu tô colocando na minha cabeça, tá? Não Sim, conversei com ninguém a respeito disso, Não, claro. E eu Como imagino consumidor, que eu vejo claramente isso passar Exato. em frente aos meus Exato. olhos e no meu controle remoto Entendeu? e na fatura do cartão. Exato. Então, É isso. fica uma experiência mais fácil do que você sai de um aplicativo, faz login no outro, entra, tá? Então, eu imagino que seja isso. Agora, a questão do sublicenciamento de conteúdo, que é o caso que você citou, ESPN para X Sports, aí eu acho que já é um acordo comercial, puro e simples. Cara, eu preciso de conteúdo aqui para a plataforma aberta. O que você pode me sublicenciar que não vai ferir a sua estratégia? E aí... Ou que vai agradar o seu bolso. Né, aí tem o peso, não vai ferir a sua estratégia, mas ao mesmo tempo é relevante para eu ter audiência e conseguir dinheiro para conseguir te pagar. Então você tem que equilibrar, né? E aí você tem o que cabe na minha plataforma, o que não cabe. Antigamente, com canal linear, era mais difícil caber. Agora, com plataforma digital, cabe tudo que você quiser. Mas, às vezes, tem alguma coisa que vai ficar muito escondida lá. Pô, tem alguém aqui me oferecendo um dinheiro para isso? Tá ótimo. Traz para cá e tá tudo certo. Perco aquele jogo, mas não... Exato. O todo continua sendo... Desde daquela lógica E na do verdade, tênis você que a não gente falou. perde o jogo. No caso da ESPN, Não, você ela até nem pode perde. transmitir Ela o jogo. pode transmitir, mas a X Sports também vai estar transmitindo. Então, depende do modelo que você depende fizer de do venda. modelo, Às vezes exato, você fala, um né? jogo é exclusivo teu. e tal. Eu, no Band Esportes em 2013 e 2014, nós criamos um segundo canal para os jogos de Roland Garros. E esse segundo canal era exclusivo para a Sky. Então, eu tinha jogos que só os assinantes da Sky assistiam, e eu tinha jogos que todos os assinantes do Band Esportes pagava e a a mais Sky pra pagava, essa remuneração. ela pagava pelo pela licenciamento exclusividade. deste canal, que era só para ela. Então, tem formas de se fazer isso de todos os jeitos. Tem o Faz parte da sublicenciamento, arte de venda. Sim. tem a questão do sublicenciamento e tem a questão que é o que a gente, enquanto agência, gosta de fazer você não vai sublicenciar. Você vai ter os seus direitos e eu vendo o resto. Então, por exemplo, a Liga Saudita hoje eu tenho Globo, Sport TV, Gold, Band e Band Esportes. Todos os acordos foram fechados pela IMG. É exclusivo. Fechados, negociados. Negociados pela IMG. Então, eu vendi para o Gold o que era interessante para o Gold, que não feria Globo, Band e Band Esportes. Eu vendi, e aí eu fui montando o quebra-cabeça na minha cabeça para poder atender todo Pegar mundo. 4 cheques. E atender 5 todo cheques, mundo, que todo mundo no final fique feliz. Entendeu? Por quê? Porque aí os 4 cheques ficam comigo, ao invés de alguém tá ganhando dinheiro em cima de um produto que é meu. O cara pode estar ganhando mais dinheiro, pode estar diminuindo a conta, enfim, aí o risco é dele, teoricamente, mas exato. Mas a gente prefere o potencial de ganho é menor. porque né? aí eu posso também reportar as ligas e eventos que a gente representa e dizer, ó, aqui a gente fez e por que fizemos assim? Por causa disso, disso e disso. É diferente de, eu vendi para um cara aí que saiu vender para um monte de gente. E aí você não tem contato com o sublicenciado, aí o sublicenciado não se sente obrigado a te reportar audiência, te reportar dados e tudo mais. Por quê? Porque a relação dele não é comigo, é com quem vendeu para ele. Então, a gente tenta manter o máximo possível de controle para que a gente possa ter informação suficiente para passar para quem efetivamente é o dono do brinquedo. Evandro, antes da gente ir para o nosso encerramento aqui, uma dúvida que ficou a gente conversando tudo, como é que você enxerga o movimento de Fast TV? Eu acho que foi até tema que você já abordou na coluna da máquina e tudo mais, mas
Como é que é para você esse movimento de Fast TV no meio dessa história? Olha, eu vou falar para você que a Aline, que hoje é a diretora do Samsung TV Plus, quando ela me ligou para dizer que estava indo para lá, somos amigos, a gente trabalhou Aline junto era na Sky. Não era da ESPN, a Aline? Não, é tá. outra Aline. Tá. Ela é a diretora que construiu o Samsung TV Plus, tá? E eu olhei para ela e falei, Aline, canal linear, não existe mais isso, esquece. E mordi a língua, né? Nós porque, dois, porque, cara, tá ali. Fast TV, eu enfiei a cara no muro, eu achava que não ia pra frente. Eu também. Eu falava, não, imagina, isso daí esquece, não tem mais. E se tornou mais uma plataforma. Tanto é que Cazé TV saiu e foi fazer o seu canal Fast. A Gold também já tem o seu canal Fast. Grande Prêmio, fez o seu canal Fast. Especializou-se nichado, que a gente falou em nichado. Então, ou seja, você começa a olhar que esse movimento, ele funciona. Por quê? Porque você tem hoje milhões de TVs conectadas no Brasil, aonde tem muita gente que não tem dinheiro para 3, 4, 5 assinaturas, então o cara privilegia uma assinatura, e aí ele vai na assinatura que atende a família toda, né? Então ele não vai assinar uma coisa só disso ou só daquilo, ele vai na que tem mais diversidade de conteúdo, e aí ele tem ali 3, 4, 5 aplicativos onde ele pode consumir mais um monte de canais. Então você tem a Samsung TV Plus, você tem a Pluto TV, e tem outros aplicativos que estão aparecendo e que vão chegar no Brasil, né? E que tá ali o conteúdo de uma forma. Tem gente que usa o Fast como um meio adicional, tem gente que usa como uma plataforma principal, mas ali você coleta dados, ali você tem informação de audiência, de consumo, e que são dados também relevantes. Então, você tem gente que olha para o esporte e fala, isso daqui também pode fazer sentido para mim, né? Então, eu acho que existe sim um movimento grande de todos para abraçar o Fast e buscar alternativas, porque nada mais é do que mais um ponto de atenção, de mais um ponto de contato, e que as marcas também estão abraçando, né? As marcas veem isso como mais um, dentro da enorme estratégia de atingir todo mundo, né? A TV aberta, a TV por assinatura, streaming aberto, streaming fechado, bom, tem mais um aí, que é o canal Fast, para poder chegar lá. E aí, dentro disso, como é que você está vendo, por exemplo, a Copa do Mundo está aí, a Copa do Mundo masculina, né? Está aí em 2026, 2027 tem a Copa do Mundo feminina no Brasil, pegando Copa do Mundo masculina com um olhar para o mercado americano, na questão de direitos de mídia, com foco no nosso futebol. Como é que você vê o mercado americano a partir agora da realização da Copa do Mundo de futebol masculino e também direitos de mídia olhando o futebol feminino a partir da realização da Copa do Mundo no Brasil? Como é que você vê esses cenários que estão aí batendo a porta? Vamos lá. O mercado americano, ele se transformou em relação ao futebol masculino, né? O futebol, acho que é o único mercado onde o futebol feminino é ainda maior do que o masculino, é o mercado americano, né? As americanas são campeãs do mundo e têm um destaque muito maior. Conseguiram a igualdade de gênero no pagamento dos seus respectivos salários, né? Então, os homens e mulheres ganham a mesma coisa lá, né, na seleção. E o mercado masculino nos Estados Unidos, ele vem se desenvolvendo. Então, você tem hoje grandes propriedades que já têm o seu valor, que já têm o seu crescimento. Você tem a Premier League, que tira um caminhão de dinheiro do mercado americano. Você tem a Champions, com agora a Relevant também atuando ali, também tirando outro caminhão enorme de dinheiro. Eu não lembro, não tenho as cifras exatas na cabeça, mas nós estamos falando de centenas de milhões de dólares para cada uma dessas propriedades por ano, né? Então, o mercado americano está descobrindo o futebol ainda. O Mundial de Clubes mostrou que
o mercado americano está crescendo e que o interesse pelo futebol está crescendo. A Copa do Mundo de 2026 vai ser diferente da de 94, porque você já tem um mercado mais desenvolvido. Você já tem uma MLS funcionando, você tem um Messi que está ajudando nessa transformação da MLS, então você vai ter um crescimento do interesse lá. O problema é que o nosso futebol está brigando com dois esportes, mas tem outros menores, mas 2 grandes esportes lá, que são a NFL e a NBA, e que vai demorar para chegar no mesmo patamar, porque NFL e NBA, eles são os melhores do mundo, ponto. A MLS nunca vai ser a melhor liga do mundo. Pelo menos não nos próximos 30 anos, eu não imagino a MLS dizendo, os meus direitos valem bilhões de dólares mundo afora. Não. Né? Até porque você tem o mercado dos outros países super bem desenvolvido, como a Premier League, como a La Liga, como o Campeonato Italiano, onde você tem um dinheiro lá já rodando. Inclusive, se você olhar, grande parte dos proprietários dos times europeus são americanos, porque eles viram que o futebol lá não vai, então eu vou buscar fora. Né? Então, eu acho que o futebol vai crescer nos Estados Unidos, mas ele vai ainda demorar um pouco. Em relação ao feminino, e juntando um pouco os dois assuntos, Netflix é detentora dos direitos do Mundial Feminino de 27 para os Estados Unidos. Então é o primeiro grande evento que ela compra com exclusividade, ela comprou 27 e 31 para os Estados Unidos, vai produzir, vem para o Brasil, vai fazer coisas aqui, vai trazer equipe e tudo mais, para fazer alguma coisa muito maior do que a gente espera. E a hora que você traz o futebol feminino para o Brasil, se você comparar o que a gente tinha 3 anos atrás, que você não tinha um jogo de futebol feminino, não é nem na TV aberta, em TV, a gente não conseguia assistir. Hoje você tem todos os grandes campeonatos brasileiros nacionais, né, ou estaduais e tal, em TV, todos com calendário. É o ideal? Não, ainda não é o ideal, ainda tem muito a se desenvolver. Eu imagino que sim, o Mundial de 27 sendo aqui, isso vai ajudar, vai alavancar ainda mais, né? Mas também, eu acho que o feminino no Brasil está mais atrasado do que o masculino nos Estados Unidos. Mas os dois estão caminhando para um avanço considerável. Muito bem. Não dá tempo para mais nada. Que aula, hein? O cara deu. Que aula. Eu fiz hoje um mestrado em 1 hora. Em mídia. Eu? Não, você é mestre junto com ele. Eu sou apenas um brincalhão. Mas o cara deu uma aula aqui. Mas é interessante para a gente entender para onde vão os direitos de mídia. Lembrando sempre que o maior dinheiro que entra no esporte é o dinheiro de mídia. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é o maior dinheiro. Então, ele é parte essencial da indústria entender como funciona direito de mídia. É uma coisa que eu batalho muito na máquina e por isso que a gente fala tanto de mídia, tanto disso, porque pro lado do consumidor impacta em querer entender onde eu vejo o meu time, a minha liga, a minha competição preferida. E do lado de quem está na gestão esportiva é de onde eu tiro mais dinheiro. Né? É isso. Então, e o Evandro hoje aqui representando ali, acho que talvez o grande player mundial de mídia que é a EMG. É quem acho que talvez tenha mais direitos. Sim. E aí a gente não entrou nem em mais detalhes de como funciona isso no mundo afora, como é Sportel, enfim. Tem muito mais pra gente poder abordar. Eu teria aqui uns 5, 6 temas para trazer para ele, mas que ele ia tirar de letra, óbvio, mas... Agora... E interessantes, viu? Mas agora você é o relator... Agora, meu amigo, eu quero ver ele tirar de letra. Esse é o problema. Agora é aquele instante... O cara fez um media training forte para isso. Ele é audiência qualificada. Nenhum media training está preparado. O momento. Eu trouxe até o óculos hoje, viu? Um momento histórico, né? Porque você sabe que me atrapalha agora, né? Acabou, a idade chegou, viu, Evandro? É. No meu caso, pelo menos para perto.
Olha aqui que hoje é um momento histórico, Não, hein? o cara vai Não, ler. ele trouxe colinha do Eu momento. trouxe cola, Cara, trouxe ele cola. preparou um momento. Eu preparei mesmo. Isso pode ser bom ou ruim, vamos ver. Então. Em meio ao caos, sem luz, a confusão em São Paulo. O cara ficou lá no em dezembro, 4 dias sem Em luz. dezembro. Boa, né? É. Você sempre me corrige. Muito obrigado. Abre aspas. Quando percebi que a única coisa que levamos é aquilo que vivemos, comecei a viver aquilo que quero levar. Gabriel Garcia Marques. O que essa frase representa na sua vida? Jorge, eu vou falar para você que eu acho que você acertou em cheio. Porque nos últimos 6 meses eu fiz uma transformação na minha vida pessoal, pensando muito nisso. O que efetivamente vale a pena? Em relação a o que eu vou viver, o que eu vou fazer, o que eu quero e o que eu não quero. Eu, nos últimos meses de 2025, até por conta de todo esse processo da Conmebol, eu fiquei praticamente dentro de um avião os últimos, de meados de outubro até o início de dezembro, praticamente dentro de um avião. E o tempo que eu passo... vários. Vários, isso. E o tempo que eu passei dentro da minha casa com a minha família, ou em momentos com a minha família, eu percebi que eu estava perdendo coisa. Então eu coloquei ali e passei a priorizar coisas que eu quero fazer. Então coisas de contato com a natureza, que é uma coisa que eu adoro, de ter tempo com a minha família, de poder fazer o que eu quero, de poder sair, de poder curtir, de poder olhar e viver o que eu acho que tem que ser vivido. O trabalho, ele acaba nos consumindo, mas a gente tem que achar espaço. E nesse período dos últimos 6 meses, eu voltei a fazer exercício, voltei a olhar para mim como um indivíduo e pensar o que é bom para mim, o que é bom para minha família, o que é bom para o meu futuro, né? E a priorizar cada uma dessas coisas. Então, ouvir você trazer essa frase para mim agora é até assim, parece que foi que é mais um sinal de que eu tô no caminho certo e fazendo a coisa que eu deveria fazer mesmo, que é priorizar esses momentos, priorizar e olhar e fazer coisas que para mim fazem sentido para minha vida pessoal. Então, conquistar sonhos, conquistar desejos e poder usufruir disso tudo da melhor forma possível. Muito bem. Boa frase para inspirar esse começo de ano, Jorge. Muito bem. Muito bem. Não foi boa. Foi boa. Foi bom. Em uma hora acertei uma, né? Vou botar o Jorge mais em apagão nessa vida, sabe? O cara fica lá, imagina ele filosofando no meio dos macacos, onde ele vive e tal. Falou, tira o celular dele que aí funciona. Funciona mesmo. Funciona. Não, mas sem dúvida, desconectar é importantíssimo. Super. Evandro Figueira, vice-presidente da AMG na América do Sul. Latina. Eu não acertei as duas. Acertei na entrada, mas não na saída. Mas tudo bem, porque a gente somos eu e mais uma pessoa que trabalha comigo em Los Angeles, e a gente se intercala. Então, dependendo do negócio, você não eu vai gero tanto por no aqui, México, ele por tal, lá. tá bom. Então, tudo bem, faz pode parte. ser um pouco de tudo. Um porco de tudo. Muito bem. Tudo Muito junto, bem. tudo junto e misturado. Muito bem, muito bem. Que prazer, Evandro. Que demais esse bate-papo. O Jorge, começando bem nosso Aula. 2026, já mais uma segunda aula por aqui. Foi o Vlamir falando de CBAT, Sim. Evandro falando aqui, enfim, temos semana que vem Thiago Paes da FIFA contando sobre gestão de Copa do Mundo, ele que cuida de todas as instalações da FIFA. Vamos entender como é que é esse negócio. Começamos entendendo um pouquinho hoje como é o negócio de mídia. Sem dúvida. Vamos entender como é que é o negócio de Copa do Mundo, gerenciar estádios, locações, tudo mais. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte nas redes sociais. Temos Evandro Figueira mensalmente nas nossas colunas, abrilhantando ali a equipe de articulistas da Máquina.
Vandrão, obrigado, viu? Obrigado a vocês pela Obrigado. participação e pelo papo, foi ótimo. E um tripeteco, né? A gente vai fazer, que ele deu uma entrevista pra nós durante a pandemia, tá dando outra. Durante a pandemia você falou. Falou com a gente. Um dos primeiros. Um dos primeiros. É verdade, eu não lembrava do Evandro ter participado, agora que eu lembrei. O Evandro foi um dos Online. primeiros Se não me maquinistas. engano, você tava na sua casa também. Tava no escritório Tava. que ele montou e não usa mais. Então vai ter o tripeteco. Muito bem, não, sem Existe? dúvida. Não, vai virar, não sei, depois vai virar curso, a gente fala sobre... Sem dúvida. mídia. Tem bastante Aula coisa hoje, pra falar. Evandro. Muito. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo. É isso Aprendi muito aí. com vocês. Até semana que vem. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.